Fala galerinha, beleza? Então, hoje a gente vai iniciar aqui com uma série de exercícios sobre calorimetria, tá? Abordando esse conceito físico de trocas de calor e equilíbrio térmico. E hoje a gente vai iniciar com um exercício da FAMERP de 2020, tudo bem? Vamos então para o enunciado aí para a gente começar a resolução. O enunciado, pessoal, ele indica o seguinte, colocou-se certa massa de água que estava inicialmente a 80 graus Celsius em um recipiente de alumínio de massa 420 gramas que estava a uma temperatura de 20 graus Celsius. Após um certo tempo, a temperatura do conjunto atingiu o equilíbrio em 70 graus Celsius. Considerando que a troca de calor ocorreu apenas entre a água e o recipiente, que não houve perda de calor para o ambiente, que os calores específicos do alumínio e da água sejam respectivamente iguais a 9 vezes 10 ao quadrado, joules por quilograma graus Celsius, nesse caso aí, o do alumínio, e 4,2 vezes 10 ao cubo, joules por quilogramas graus Celsius, nesse caso aí para a água. A quantidade de água colocada no recipiente foi, então ele quer saber, para ser atingido esse equilíbrio térmico, quanto de água a 80 graus Celsius é necessário ser colocado no recipiente. Tudo bem? Então o exercício é meio simples, mas vamos entender aqui conceitualmente o que está acontecendo. Primeiro, vamos fazer uma representação esquemática aqui para a gente se colocar, se habituar ao exercício. Então, primeiramente nós temos o recipiente, esse recipiente aqui, tá? Ele é constituído do material alumínio. Esse recipiente tem uma massa igual a 420 gramas, que nós já vamos aqui passar para quilogramas. Por quê? Porque o exercício, se você perceber, os calores específicos, tanto do alumínio como da água, foram dados no sistema internacional. Então, nós vamos usar isso aqui em quilogramas, Então, 420 gramas equivalem a 0,42 quilogramas. Que eu vou facilitar mais ainda, porque na hora de fazer as contas, vocês vão ver a jogadinha que a gente vai usar, eu vou deixar isso aqui em notação científica, 4,2 vezes 10 a menos 1 quilogramas. Beleza? Essa é a massa, então, do recipiente. Esse recipiente, inicialmente, se encontrava em uma temperatura de 20 graus Celsius, conforme indica o enunciado. Porém, quando esse recipiente entra em contato com a água, após um certo tempo vai ser atingido o equilíbrio térmico. Então, o recipiente vai chegar a uma temperatura final aqui, de 70 graus Celsius. Ganhando, então, nesse caso, o calor da água, A água vai ceder e o recipiente de alumínio vai receber esse calor. Beleza? E por último, nós temos o quê? O calor específico do alumínio, que é o Czinho lá das nossas equações, Quanto que vale o calor específico? Vale 9 vezes 10 ao quadrado, joules por quilogramas graus Celsius. Ok? Bom, esse aqui, pessoal, são os dados referentes ao alumínio. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai despejar aqui nesse alumínio uma certa quantidade de água, ok? Essa água, nós não sabemos qual a quantidade que foi colocada para atingir a situação descrita no exercício. Mas vamos aos dados aqui. O que nós vamos descobrir é essa massa de água que foi colocada no recipiente. E nós não sabemos. Beleza? E o que a gente sabe da água? A gente sabe que ela estava numa temperatura inicial de... Deixa eu só consertar isso. Temperatura inicial da água de 80 graus Celsius, ok? Assim como o alumínio, como é equilíbrio térmico, a temperatura final da água também vai estar a 70 graus Celsius. E por último, nós temos o Czinho aqui, referente à água. 4,2 vezes 10 ao cubo, joules por quilograma graus Celsius. Ah, professor, nossa, eu resolvi tanto exercício já de trocas de calor e sempre o Czinho da água era 1. Pessoal, o Czinho da água sendo igual a 1 é aquele Czinho usual, É o Czinho que a gente usa em calorias, gramas e graus Celsius. Não é o calor específico dado no sistema internacional. Então, o exercício aqui, ele está dando calor específico no sistema internacional. Por isso que a gente está usando 4,2. Beleza? Bom, qual é o conceito envolvido, então, nesse exercício, O
Como é que a gente vai fazer a resolução disso daqui? Primeiro, pessoal, o conceito envolvido aqui é troca de calor. Então, é um sistema com dois corpos, né, em temperaturas diferentes, a água e o recipiente de alumínio, que após um certo tempo vão atingir o equilíbrio térmico. Mas antes de atingir o equilíbrio térmico, vai ter uma troca de calor entre eles. No caso, o corpo de maior temperatura, que é a água, vai doar calor para o corpo de menor temperatura, que é o alumínio. Tudo bem? Durante a troca, as temperaturas da água vai diminuindo e do alumínio vai aumentando. Chegou na temperatura igual, parou a troca de calor. Tudo bem? Então o conceito é esse. Mas vamos lá. Que tipo de calor está sendo trocado, né? A gente tem dois tipos, né? Tem duas quantidades de calor. Você tem uma quantidade de calor sensível e uma quantidade de calor latente. Nesse caso, a quantidade de calor trocada entre os dois é uma quantidade sensível, que é dada pelo produto da massa, do calor específico e da variação de temperatura. Professor, por que é uma troca sensível? Por que é uma troca de quantidade sensível de calor? Pessoal, porque, nesse caso, só está ocorrendo a variação de temperatura. Lembrem-se, né? A quantidade latente ela está presente quando você tem transição de fase, mudança de estado físico. Nesse caso, não tem. Bom, atingir o equilíbrio térmico, o que tem que acontecer? A quantidade de calor que um dos corpos vai ceder, que eu vou chamar de calor cedido, somado com a quantidade de calor que o outro corpo vai receber, que eu vou chamar de calor recebido, isso aqui tem que dar zero. Por quê? Não tem troca de calor com o meio externo. E calor é energia. Energia não se destrói, ela apenas se transforma. Então, o que um corpo cede, o outro recebe. Somei a quantidade cedida com a quantidade recebida, dá zero. Tudo bem? Vamos começar aqui pelo cedido. Quem está cedendo? A água. Então, vamos colocar aqui em relação, né, à água. Massa de água, Czinho da água e a variação de temperatura sofrida pela água. Vamos somar quem está recebendo agora, né? Quem está recebendo é o alumínio. Então, vamos colocar aqui, massa do alumínio, Czinho do alumínio e a variação de temperatura do alumínio. Tudo isso tem que nos dar uma quantidade final zero. Beleza? Bom, a partir daqui agora é só substituir valores, né? Por que substituir valores? Porque a partir daqui eu vou descobrir o que o exercício me pede, que é a massa. Então a análise física conceitual do exercício foi feita, né? Agora a gente tem que partir para a matemática, que é o temor de alguns, mas vocês vão ver que é bem simples aqui, A massa de água nós não sabemos. Então vamos deixar aqui, bonitinho, que a gente não sabe a massa de água. Czinho da água foi dado no sistema internacional como sendo 4,2 vezes 10 ao cubo. E qual foi a variação de temperatura sofrida pela água? Pessoal, olha aqui, a água estava a 80 e baixou para 70. Ou seja, a variação de temperatura sofrida pela água ela é negativa, de 10 graus Celsius. Ela perdeu 10 graus. Então, vamos colocar aqui, entre parênteses, menos 10. Vamos adicionar aqui, então, a quantidade recebida. Massa de alumínio, que o professor já colocou em notação. Czinho do alumínio, que é 9 vezes 10 ao quadrado. E a variação de temperatura do alumínio, foi de 20 para 70. Então, nesse caso, a variação de temperatura do alumínio, essa é positiva. Por que positiva? Ganhou calor. Então, vezes 50. Ganhou energia no sistema, aí, igual a zero. Bom, essa troca de calor, essa troca de energia atingiu o equilíbrio térmico. Para ser atingido, você tem essa massa de água aqui, que é o que a gente vai descobrir. O que 90% dos alunos fazem quando chega aqui? Eu vou fazer a multiplicação aqui já, porque eu não sei... Calma, pessoal, dá uma segurada, né? Não seja eufórico, ok? Às vezes é importante você analisar o exercício como um todo antes de sair fazendo multiplicação e divisão. Por que isso? Porque se você reparar bem, esse termo aqui, 4,2 e o 4,2 são termos iguais. E isso aqui eu vou constituir numa igualdade, eu vou deixar uma incógnita de um lado e outro valor numérico do outro lado. Nessa igualdade, esses 4,2 vão cortar, vão cancelar. Então você tem que enxergar lá na frente o exercício. Então como é que fica essa relação aqui? Esse aqui eu vou deixar assim, negativo, então vai ficar menos 4,2. Aí as potências de base 10, eu vou multiplicar elas. Qual que é a regrinha na multiplicação? Conservar a base e somar os expoentes.
Aqui em cima, como não tem nada, como se tivesse 1, 1 com 3, 4, ok? Isso aqui está multiplicando a massa de água que a gente não sabe. A igualdade, vou pegar toda essa multiplicação que é positiva aqui, ó, e passar para o outro lado, se tornando negativo. E não vou mexer nela. Ai, professor, mas eu gosto de fazer as contas antes. Não, relaxa, segura um pouco, tá? Olha a euforia. Por quê? Às vezes você segurar um pouco facilita a sua vida. Olha como facilitou aqui, ó. Esse 4,2 negativo, ele para cancelar com esse 4,2 também negativo, você pode dividir ambos os lados da equação para o 4,2. Ou, né, aquela velha premissa, o que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Ou seja, os dois são iguais, então na divisão vai dar 1. Ok? O que vai sobrar para nós aqui? Ó? Vai sobrar 10 à quarta vezes a massa de água, que nós não sabemos. Isso é igual, olha o que sobrou do lado agora. Ó. Multiplicação, a gente faz o 9 vezes o 50, aí vai nos dar aqui, ó, 450 vezes multiplicação das potências de base 10, conserva a base, somos expoentes. Ó. Menos 1 com 2 é 1. 10 elevado a 1. Opa! Finalizando então, professor, isso, finalizando, ó, a massa de água vai ser igual. O 10 à quarta vai passar para o outro lado aqui, ó, dividindo todo esse número aqui, que é 450 vezes 10 elevado a 1. Ok? Pessoal, do lado 10 à quarta, aqui quando eu não tenho nada, é como se fosse 1. Ó. Então, vamos finalizar aqui embaixo. Ó. Dá uma subidinha aqui. Opa. Ó. Finalizando aqui embaixo, ó, a massa de água vai ser igual. Ó, 450 dividido por 1 vai dar 450. Vezes 10 elevado a menos 1 dividido por 10 elevado a quarta. Aí, pessoal, agora, tudo bem? Agora, aqui não é menos 1, né? Coloquei aqui, mas na verdade é 10 elevado a 1. Tá? Só corrigir aqui. Beleza? Ó, agora, na divisão, o que você faz? Você conserva o 10 e subtrai os expoentes. Quem que eu subtraio? O de cima pelo de baixo. 1 menos 4 dá menos 3. Professor, acabou, acabou. Olha lá, ó. Só que isso daqui, 10 a menos 3, são 3 casinhas para a esquerda. Isso aqui ó, equivale a 0,45. Professor, qual que é a unidade? Usamos tudo no sistema internacional, pessoal. Então, a unidade aqui ó, é quilogramas. Ok? Opa, professor, acabou o exercício? Acabou. Acabou o exercício, porém, se você for analisar ó, nas nossas alternativas, você vai reparar que as alternativas todas aqui ó, estão expressas na unidade gramas. Tá? Bom, se deu 0,45 kg, né? Simples, 450 gramas. Então, alternativa correta, alternativa B. Beleza, pessoalzinho? Espero que tenham gostado aí da resolução. Depois a gente vai fazer mais vídeos aí referentes à calorimetria e também em relação a outros conteúdos físicos, tá bem? Um grande abraço para todos vocês e fiquem bem.